O nosso tema de hoje, nós vamos falar em 3 pilares. No primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre programação mental e crenças limitantes. E no segundo momento, basicamente no fechamento, vamos utilizar tudo isso para direcionar para quê? Para técnicas de fechamento de contrato. E se Deus quiser, muitos honorários, doutoras, entendeu? Então vamos falar um pouquinho em relação a nossa pessoa. Primeiro, gente, para mim poder falar de programação mental, para mim poder falar de crenças limitantes, eu tenho que ter um mínimo de referência seguinte: quem eu sou, certo? Então essas perguntas chaves aqui, ó: quem eu sou, de onde eu venho, qual o meu estado atual e qual o estado desejado. O que significa isso, pessoal? A gente ter a autoconsciência de quem eu sou, isso em vários aspectos: profissional, pessoal, familiar, empresarial. E isso traz um discernimento bom, porque eu sabendo quem eu sou, vai me auxiliar a eu me posicionar e a me manifestar em vários itens. Da onde que eu venho? Qual a grande importância disso aqui, pessoal? Não necessariamente, eu vim lá da cidadezinha X. Não. Você saber de onde você veio, no sentido de conhecer e respeitar a sua história. Porque você literalmente só vai conseguir valorizar o que você já tem e se projetar o que você deseja, literalmente respeitando as suas origens. Então isso que eu acho muito relevante na questão de se programar no seu estado atual, no sentido que, onde que eu estou hoje? E aí você faz uma pré-aventura. Onde que eu estou na minha família? Onde que eu estou no meu emprego? Onde que eu estou na carreira profissional? Enfim, e onde que você pretende chegar? Então essa projeção, ela faz com que a gente venha definir metas e objetivos. De repente hoje eu estou em Planaltina e eu tenho um escritório que eu trabalho como advogada. Só que daqui a 3 anos eu quero estar talvez no centro do plano piloto e talvez tendo 10 funcionários. E aí pergunta: o que eu preciso fazer para que isso venha se materializar? Para que isso venha acontecer? Então esse planejamento prévio, por mais simplificado que ele possa ser, vai ser talvez o ponto de partida para você poder projetar o seu futuro, ok? Quando eu falo de programação mental, tem 3 áreas particularmente aqui que a gente tem que entender só um pouquinho delas. Então vou dar uma prévia só para a gente ter uma melhor referência. Por exemplo, o que é o chamado estado beta? É o estado que nós estamos agora, o estado de atenção, quando eu estou alerta, quando a minha mente está ativa. Então, o estado beta, eu utilizo ele para quê, pessoal? Para o meu dia a dia. Quando eu estou ali com um cliente, com outro advogado, na frente de um juiz, quando eu estou no dia a dia, quando eu estou dirigindo, por exemplo, então eu estou no estado beta. Quando eu estou no estado alfa, o que significa o estado alfa aqui, pessoal? Literalmente, é um estado que eu estou, entre aspas, aí, em meditação. Por exemplo, eu sei o que está acontecendo ao meu redor, mas eu não estou tão alerta, eu não estou tão ativo. Então, isso que vem a ser o estado alfa. E o estado teta, pessoal, isso literalmente é um estágio que a gente vai literalmente reduzir o nosso batimento cardíaco e, de fato, talvez deixar até o subconsciente trabalhar um pouquinho em relação a isso. E aí, seria o caso de direcionar para técnicas mais avançadas, como ferramentas da PNL, talvez a própria hipnose. Então, são situações que alguns profissionais, eles utilizam do estado teta para conseguir atingir um objetivo. Então, eu quero que vocês tenham em mente só esses 3 detalhezinhos: o que é beta, o que é alfa, o que é teta. E futuramente, em uma nova oportunidade, a gente se aprofunda nisso um pouquinho mais, porque senão a gente se estende mais do que o tempo permite hoje. De maneira simples e objetiva, pessoal, o que é a programação mental ou a reprogramação? A programação mental nada mais é do que mudar a forma que eu penso. Literalmente, entendeu? De uma maneira bem simples e fácil de entender. Se eu quiser trazer um conceito mais completo, traz pra gente aqui, ó. Em seu conceito mais completo, eu poderia dizer que a programação mental consiste na mudança do nosso subconsciente por meio de técnicas que eliminam as crenças limitantes. Observe aqui, ó. Pela programação mental, eu elimino o quê? As crenças limitantes, os traumas e lembranças negativas, para que nada atrapalhe no meu desenvolvimento humano. Então, eu prefiro me ater ao conceito mais simples, mudar a forma de pensar. E qual a finalidade disso, pessoal? De repente eu estou ali com o meu cliente, eu converso com ele, eu sou conhecedor do direito, eu sou um puto de um profissional, mas na hora de fechar o meu contrato por algum descuido, eu não finalizo com ele. Então, o que ele está precisando? Mudar alguma coisa na sua forma de pensar
para que essa mudança no pensamento venha resultar na conclusão da sua ação, ok? Se eu direcionar aqui, o que são crenças limitantes? As crenças limitantes é tudo aquilo que faz a gente... Obrigado. As crenças limitantes é tudo aquilo que faz a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não consegue. No termo mais vulgar, talvez, é a minha autossabotagem. Isso que seria a nossa crença limitante. Então, por exemplo, se eu ficar reiterando, eu estou querendo correr daqui até na Ponte do Fumal e voltar em 25 minutos. E aí, sem nem tentar, eu falo assim, eu não consigo não. Aí é muito difícil. Ou seja, eu acabo desistindo sem nem tentar. Então, isso passa a ser o quê? Uma crença limitante. Por quê? Porque eu estou acreditando, parece ser uma verdade, que eu não consigo. Se talvez hoje você não tem condições, de repente você começa com uma caminhada, depois de um tempo você vai correndo e volta andando, daqui a pouco você vai correndo, volta metade do caminho correndo e termina o resto caminhando, mas enfim, você vai se condicionando a isso. Então, eu quis trazer esses dois conceitos de uma maneira bem clara aqui, o que é a programação mental, que é a gente mudar a forma da gente pensar, e o que vem a ser a crença limitante, que literalmente é o quê? A nossa autossabotagem. A gente literalmente colocar barreiras psicológicas, comportamentais, que vão de fato nos inibir a evoluir, ok? Então, olha bem, pessoal, onde que tudo começa? Tudo começa no pensamento. Esse pensamento vai fazer o quê? Vai te gerar um sentimento. Esse sentimento vai te dar o quê? Uma ação. E essa ação, um resultado. Então, por qualquer situação que você imaginar hoje, pessoal, familiar, enfim, qualquer situação aí do nosso Código Civil, que é bem extensa, né? Eu consigo definir nessas 4 ações. O pensamento, ele vai direcionar você para quê? Para um pensamento positivo ou negativo. O sentimento que você tem aqui, ele vai acompanhar esse pensamento também. Então, o que você está pensando aqui, ou vai gerar algo de bom, que vai te dar entusiasmo, ou vai também gerar algo que vai talvez se autodepreciar um pouquinho, e vai deixar você mais estagnado. Mediante isso aí, você vai ter uma ação. O que é ação? Ação seria literalmente eu agir, mas no contexto aqui, eu ficar inerte também seria um resultado de ação, certo? E no final, o resultado. Então, se eu pensei em correr e eu corri, eu fiz o quê? Eu tive um pensamento que me levou a um sentimento de uma adrenalina, eu acabei fazendo o quê? Executando e tive o resultado da conclusão. Por outro lado, eu imaginei isso aí e fiquei sentado na cadeira. Você está entendendo? Então, aonde eu quero chegar com vocês aqui? Que tudo parte disso aqui, da forma de você pensar. Então, uma vez que a gente foca na programação mental, 2 coisas são importantes. Primeiro, você tirar da sua mente que você não é capaz. E segundo, você focar no positivo, na forma de se comportar, na forma de conversar, na forma de se expressar. E aí eu gosto muito de pegar esse exemplo aqui e direcionar para crianças. Por exemplo, um cérebro menos evoluído, ele não entende a palavra não. Você pega uma criança aí, vamos colocar, com menos de 5 anos. Ele está mexendo em alguma coisa ali, fulano, não pode. O que a criança faz? Por quê? Porque ela não entende a palavra não. Então, por exemplo, se eu chego para vocês aqui agora e falo assim, não pensa no elefante rosa. Vocês imaginaram o elefante rosa. Pelo menos no elefante, entendeu? Então, se eu não quero que você pense no elefante rosa, eu vou falar assim, pensa no macaco. Então, eu estou direcionando você porque eu quero que você pense. Na questão da criança, é da mesma forma também. Se ela está mexendo no copo de água aqui, e está com risco de cair, se eu jogar para ela e falar assim, criança, não mexe no copo de água, o que ela vai fazer? Ela vai vir mexer no copo de água. Então você tem que chegar para ela e falar assim, mexe naquela cadeira ali, fazendo um favor. Ou seja, você direcionou para o que você espera. Então, quando eu falo da programação mental, e a gente evitar os termos negativos que a gente vai estar vendo aqui também, é nesse sentido. A gente tem que direcionar a forma de pensar, já pensando no resultado que eu estou querendo. Então, a maneira de se manifestar inicialmente implica em tudo, inclusive no que nós vamos ver logo aí, com o fechamento de contrato. Tá? Origem da programação negativa. Por que eu sou pessimista? Por que para mim nada dá certo? Por que vamos pegar uma das máximas aí, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não é assim que funciona. Então, normalmente, essas crenças, essas barreiras, talvez até os nossos pais, os nossos familiares,
impregnaram a nossa mente aqui, ó, sem saber. Talvez tentando nos ajudar, não conseguiram. Quer ver um exemplo simples? A criança chega para o pai e fala assim, pai, me dá tal presente. Ah, isso é muito caro, não é para nossa família não. Percebe a crença que você está colocando na cabeça daquela criança? Que eles não têm condições de comprar, porque é muito caro e ele não é para a família dele. Então o que isso está querendo dizer? Melhor, o que isso está fazendo na mente daquela criança? Ela vai crescendo, se ela for ouvindo isso constantemente, ela vai crescendo assim, coisa de luxo para mim nunca vai dar certo, nunca vai chegar. Eu só mereço o pouco, eu só mereço o pior. Por quê? Porque ele foi introduzido na mente da pessoa, pelo pai, pelo tio, enfim. Quais os ambientes podem nos influenciar para isso? Está aqui, ó. Na própria infância, na escola, ambientes familiares, ambiente profissional, ambiente religioso, ou seja, qualquer ambiente possa te influenciar. Só que, no início, quando a gente ainda, vamos colocar, somos crianças, adolescentes, estamos no processo de formação psicológica, essa influência é mais fácil. Porque como a gente não tem a nossa personalidade formada, a gente não sabe se posicionar, tudo que falam pra gente, principalmente se é um adulto, uma pessoa mais velha, falando para um adolescente ou para uma criança, fixa mais. Daí a necessidade de depois que nós somos adultos, conscientes, já autorresponsáveis, a gente conseguir se reprogramar. Por isso que quando eu falo de programação mental, eu falo em programar. O quando que eu programo? Quando é um tema que eu não tenho conhecimento, que eu nunca trabalhei, onde o conhecimento vai chegar pela primeira vez. E quando que eu vou reprogramar? Quando eu tenho uma crença, entendeu? E eu quero modificar ela, eu quero ressignificar ela. E aí tem várias situações. Um exemplo que eu gosto de dar muito é um pequeno testemunho da minha vida pessoal. Eu, particularmente, perdi meu pai com 4 anos de idade. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. E dos 15 anos para cá, me vira nos 30, e como diria Faustão, né? Se vira nos 30. Então, assim, e eu me vi com 2 escolhas. Ou eu poderia vestir uma capinha de coitado, eu não consigo, a vida é difícil para mim, ou eu poderia partir e virar um Superman aí, camarada. E se diga-se de passagem, é meu personagem favorito também, tá? Então, onde eu quero chegar? Na programação mental e nas crenças limitantes, existe todo esse contexto que implica pra gente. Então, esses ambientes aqui, ó, eles são propícios a te impactar diretamente. Só que uma vez que a gente cresce e toma consciência disso, é hora de fazer o quê? Ressignificar isso aí e automaticamente reprogramar a sua mente, tá certo? Então, como que eu ressignifiquei isso aí? Eu penso o seguinte hoje, e isso é uma certeza que carrego no meu coração. Será que se eu não tivesse perdido meu pai, eu não tivesse perdido a minha mãe, eu seria o ser humano que eu sou hoje? Eu seria o homem que eu sou hoje? Talvez não, porque foram as dificuldades que me forçaram a evoluir, a ficar mais duro, maduro mais rápido, a começar a trabalhar com um maior potencial financeiro mais rápido também. E se eu tivesse talvez a minha mãe e meu pai ali, passando a mão na minha cabeça até hoje, será que eu teria essa firmeza que eu tenho hoje? Talvez não. Talvez sim também, mas existe a possibilidade de não. Então eu me apego nesse detalhe do óbito dos meus pais, para quê? Para ressignificar isso, e hoje eu fico com uma saudade, mas não necessariamente aquela lamentação, de forma alguma. Por quê? Porque eu penso que se Deus proporcionou isso aí, eu não vou pedir uma carga mais leve, mas sim ombros mais fortes. E como que eu posso reprogramar o meu cérebro aqui, gente? Como que eu posso ter essa mudança de pensamento? Primeira coisa aqui, ó, você vai identificar os pensamentos limitantes. E aí você pode, tudo isso aqui, separar em fatores. Vocês já observaram que eu trabalho em 3 pilares: pessoal, profissional e o familiar. Então, dentro do seu seio familiar, o que tem de pensamento limitante? Ou pensamentos negativos? O que você está querendo mudar nisso aí? Então, o primeiro ponto é esse aí. Anota, escreve, relacione de fato aí quais são os pensamentos limitantes que você tem. Depois aqui, ó, para de reclamar. Aquela pessoa que passa o dia inteiro reclamando. Existem estudos que comprovam que, assim, que o maior potencial do nosso cérebro está onde? No subconsciente. Então, no consciente, a gente literalmente nos produz muito, mas nosso subconsciente ainda é um mistério que está em, digamos assim, processo de descoberta pela ciência ainda. Mas o fato de ficar assim, reclamando constantemente, o nosso cérebro, ele absorve isso. Se eu fico repetindo para mim mesmo, eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Então, veja, eu acabo colocando barreiras
psicológicas na minha própria cabeça. Eu quero fazer uma atividade nova, eu vou dar um outro testemunho pessoal aqui. Já era para eu ser advogado, não de agosto do ano passado até agora, em fevereiro de 2024, mas é pelo menos uns 6 anos atrás. Eu era empresário, tá? Tinha minha empresa, e como tem as altas e baixas do mercado, ó, esse ano eu vou começar a faculdade de Direito. E aí eu fazia minhas continhas, pô, tô apertado, eu não vou não porque eu não tenho dinheiro. Então, olha a crença que eu coloquei na minha cabeça, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. E eu fiquei protelando fazer a minha matrícula por 5 anos. 5 anos empurrando, e claro, trabalhando com outras coisas. Aí meio que do nada, desculpa aí o termo, não quer saber porra nenhuma, esse mês eu vou e foda-se o caralho, entendeu? E literalmente aí, eu fui lá e me matriculei. E a partir do momento que eu passei a acreditar que eu teria capacidade, nunca faltou um centavo para eu concluir minha faculdade. Então assim, a crença limitante, ela faz a gente ter medo, ela faz a gente recuar, quando na verdade, uma vez que você avança, a gente supera, a gente evolui, certo? A questão de ressignificar, eu já trouxe para você. E os pontos importantes aqui, ó, seja grato, faça uso de afirmações positivas e se posicione. Exercer a gratidão, ela vem não só de encontro a se reprogramar de maneira positiva, a eliminar as crenças limitantes também, mas até pelas crenças religiosas que eu tenho e psicológicas também, eu penso que você exercer a gratidão atrai coisa boa para você. No final, o conhecimento é o mesmo, é um só. Só que a gente aprende tudo isso por canais diferentes. Quem aqui talvez em alguma igreja já ouviu falar assim, ó, a palavra tem poder? Alguém já ouviu essa frase? Todo mundo, né? Ou seja, por quê? Que a gente fala e tem poder. Na psicologia direcionada para a área de programação mental, o que a gente diz é o seguinte, tudo que você fala, o seu cérebro absorve mais. Então, por isso que eu falei no começo aqui, se você fica repetindo expressões negativas, você está absorvendo aquilo cada vez mais. E daí a necessidade para auxiliar a gente a quebrar essa corrente e avançar, começar a fazer isso aqui, ó, o uso de afirmações positivas. E de uma maneira assim, muito simples, não é coisa de doido não, viu? Não. Quando eu aprendi isso e eu queria modificar, eu acordava todo dia no meu quarto, olhava para o espelho e falava assim, cara, hoje meu dia vai ser ótimo, hoje meu dia vai ser maravilhoso, hoje vou ganhar muito dinheiro, hoje vou pegar a mulherada. E cá para nós, acontecia? Claro que acontecia, simples assim. E assim, e não basta falar, você tem que acreditar no que você fala. Para quê? Para passar energia. Porque você fala, hoje meu dia vai ser maravilhoso. Hoje eu vou ganhar muito dinheiro. Eu não estou passando credibilidade para eu mesmo. Então, cá para nós, nada vai acontecer. Então, uma das coisas para que isso funcione, que a programação mental ela funcione, é você acreditar que são técnicas que funcionam. Literalmente aí, você tem que acreditar que funciona. Porque se você não acreditar, não vai acontecer. Porque você talvez mente para ela, mente para ele, mas para você mesmo, você não consegue mentir. Não tem jeito. Então, daí a grande necessidade de fazer as afirmações positivas, acreditando que a médio ou a longo prazo, conforme o caso de cada um, isso vai trazer um resultado positivo na nossa vida, certo? E rapidinho, assim, só fazer um parênteses sobre essa questão do que a gente fala tem poder. Eu li um estudo, eu não lembro agora qual foi a universidade, mas é gringa. Eles estudaram a molécula da água. E aí eles pegam a molécula da água e falam palavrão. Ela se comporta de um jeito. Aí você fala uma palavra positiva, ela se comporta de outra. Você coloca um rock, ela se comporta de uma forma. Então, eles mostraram isso, porque se a palavra tem poder na molécula da água... Imagina aí no ser humano. Fantástico. Eu achei muito massa esse estudo. E você tem a molécula, quando você fala coisas mais pacíficas, mais positivas, ela tá sempre serena, calma, assim, ela não tá muito bagunçada. E quando põe um palavrão, um rock pesadão, aqueles bem metaleira, aí ela tá toda espalhada, assim, toda dando Mas assim, deixa eu abrir um parênteses em relação à programação e falar um pouquinho de frequência e de energia. Todo ser humano, ele tem a sua frequência própria, ele transmite a sua energia. E o melhor exemplo que eu posso talvez citar para vocês aqui é o seguinte, imagina quando chega assim, final de ano, ou seu aniversário, junto a famílias, amigos, todo mundo sai, canta parabéns, vai para a festa, e enfim, faz algum tipo de confraternização. Como é que todo mundo tá?
A primeira pessoa começa a rir, o outro também ri, um se abraça, você vai dar um abraço no outro também. Por quê? Porque a energia está contagiando. Vou pegar um outro exemplo. Você de repente sai da sua casa bem. Você tem para um velório de um amigo seu ali, e aí quando você chega lá, você percebe na verdade, né, que você fica um pouco mais cabisbaixo. Por quê? Porque aquela energia que tem ali, aquilo, entre aspas aí, contamina a gente, ou seja, chega até nós. Então, onde eu quero chegar? Se você chega em um ambiente que está alegre, bacana, motivado, a tendência é que isso te afete e possivelmente você vai ficar alegre, feliz, motivado. Você chega em um local que a energia é pesada, só coisa negativa, nada que te joga para cima, só para baixo, a tendência é que você chegou naquele local talvez bem e você volte para casa pior do que você chegou. Então, assim, isso é uma coisa muito relevante a se considerar. Daí a importância de selecionar pessoas que vão participar no nosso dia a dia e ambientes que você irá de fato frequentar, porque tudo isso você traz consigo. Se não trouxer de maneira literal e direta, de maneira com menos potencial e indireta, você, de alguma forma você vai absorver pelo menos um pouquinho daquilo ali, tá? Como que eu posso praticar de verdade essa questão da programação, gente? Como eu já mencionei, primeiro tem que acreditar, tem que ser autoconsciente e você tem que bater em 3 pontos principais que eu gosto aqui, ó: disciplina, foco e execução. Eu sou disciplinado, eu acordo na hora certa, eu como na hora certa, eu durmo na hora certa. Então agora vamos direcionar isso para os seus exercícios psicológicos. Eu vou acordar a tal hora e vou fazer o exercício. Eu vou dormir talvez um pouco antes, vou fazer uma pequena autorreflexão. Então, onde que eu quero chegar? Você tem que cumprir esse rito aqui, ó, porque isso literalmente aqui é o que vai fazer qualquer atividade na sua vida funcionar. Disciplina, foco e execução. Não adianta nada aqui, ó, eu tenho muita disciplina com os horários, eu tenho foco no que eu quero, na hora que eu vou executar, aí eu não executo. Ou faço de qualquer maneira. Não vai se materializar, não vai acontecer, tá? E existem nesse contexto também o que a gente chama de arquétipos de poder. E aí existem vários. Eu vou pegar um do senso comum, que é muito conhecido, a Bíblia. A Bíblia é um arquétipo de poder. Quando a gente fala aqui, ó, a palavra tem poder. Normalmente os maiores ensinamentos que a gente busca nesse sentido religioso vem aonde? Da Bíblia. Se você vê, eu vou pegar até um pouquinho da ficção. Você vê um filme de terror, você vê algo nesse sentido, que talvez ele, assim, o herói do filme ele quer se defender da energia do mal, ele usa o que como escudo? A Bíblia. Então a Bíblia é um arquétipo de poder. Só que existem outros, entendeu? Então eu trouxe 3 aqui que particularmente eu gosto muito, que é a águia, o lobo e o leão. Cada um deles tem uma representatividade também. O leão, particularmente, além de ele trazer a questão da disciplina para a gente aqui, inteligência, sabedoria, decisão aqui, ele também tem todo o viés religioso também, que tem passagens na própria Bíblia também, em relação ao leão de Judá, e ele traz uma simbologia muito grande. Então, assim, se você fizer uma pesquisa rápida na internet depois e pôr assim, arquétipo de poder, você vai achar 10, 15, 20, uns 30, fácil. E se você for ler aquilo ali, talvez vai ter algum que você já até pratica e não sabe. Igual um exemplo que eu dei aqui, o Superman é o meu herói preferido. Um dos arquétipos é o quê? É a simbologia do super-herói. Sim, existe isso. Então, o fato da gente pegar assim, um personagem, as qualidades positivas que ele tem, e a gente trazer isso para o nosso dia a dia, é uma forma de utilização de arquétipos. Para quê? Para mim praticar a integridade, praticar o certo, enfim, a gente ter uma referência, entendeu? Aí como que eu posso fazer tudo isso aqui na prática, pessoal? Renata, eu já entendi o que é a programação mental, eu já entendi o que é crença limitante, eu entendi mais ou menos aqui o que são os arquétipos, eu sei que tem que evitar a palavra negativa e positiva, mas assim, como que eu reprogramo isso na prática? Aí, como no direito, né? Depende do objetivo e depende da ferramenta. Então, por exemplo, se eu fosse pegar algumas ferramentas do coach, tem exercícios por escrito que você literalmente responde um questionário, faz uma atividade X ali e vai te dar um resultado. Então, é um tipo de exercício que você faz na fase beta, você tem que estar ativo com isso aí. Então, é um exemplo de forma de você, ligado com atenção, se utilizar de uma ferramenta por escrito, e quem quiser, eu tenho algumas em casa, bem bacana, que eu mando para vocês também, tá? Que vocês podem estar fazendo e vão literalmente começar a mapear um pouquinho do seu perfil pessoal, do seu perfil psicológico.
E aí, lembra que eu falei lá no comecinho? Autoconhecimento. Quem eu sou? Então, talvez comece a fazer um pouquinho mais de sentido agora. A importância dessa pergunta. Saber quem eu sou, para saber onde eu pretendo chegar, tá? E tem ferramentas também aqui, que eu posso trabalhar com elas de uma maneira, talvez, no estado menos em alerta, talvez em teta. Por exemplo, se eu for trabalhar com meditação. Alguém que alguma vez já fez yoga, meditação, algo desse tipo? Pois é. Então, bem, são formas que eu tenho para mim fazer o quê? Para mim poder mudar minha forma de pensar. E acreditem, quando você abaixa a sua frequência cerebral, o que é abaixar a frequência cerebral? É baixar a velocidade do pensamento, literalmente. Se você paradinho, igual você está aí agora, você respirar fundo 10 vezes. Se você fizer isso 10 vezes, você vai demorar talvez aí uns 2, 3 minutos. A sua atividade cerebral, ela já vai baixar. Porque ela está conectada diretamente com o quê? Com o meu cardiovascular. Então, se você reduz a atividade cerebral, vai fazer uma meditação, você vai fazer uma auto-reflexão, o seu cérebro absorve isso potencialmente melhor, tá? Então, quando eu quero ter digamos assim, um mapeamento de quem eu sou, não tem para onde correr, é beta, é você ligado no 12, né? E literalmente ali você vai ver quem é você. Mas se eu identifiquei o que é limitante e eu quero modificar isso aí, uma das ferramentas mais interessantes é quando você faz uso de ferramentas, você trabalha com atividade cerebral reduzida, tá? Benefícios, pessoal. Benefícios em relação aqui, a gente trabalha com a programação mental e a gente identificar as crenças limitantes. Tem várias. Então, relaciona algumas que eu acho mais importantes aqui, ó. Melhora a sua autoestima e autoconfiança, contribui para atingir seus objetivos, te auxilia a lidar com o estresse e ansiedade, supera traumas e bloqueios emocionais, facilita ter uma vida mais feliz e plena. E aí, esse último item, ele traz para a gente, assim, digamos que um elemento muito subjetivo. Porque o que é, talvez, para você, uma vida feliz e plena? O que é para você uma vida feliz e plena? Então, esse conceito ele é muito pessoal, muito particular. Talvez para uma pessoa X, vai ser morando na roça, podendo pescar todo dia e literalmente assim, não tem que se preocupar com a atividade de trabalho. Talvez para um tal de Renato Pinafo aí, você está ligado no 12 toda hora produzindo muito. Então assim, varia de uma pessoa para outra, entendeu? Mas assim, a programação mental, ela vai ajudar principalmente a gente se posicionar em várias situações, entendeu? E como a gente estava até conversando no horário do lanche também, se posicionar de uma maneira mais firme quando se faz necessário, mas talvez de uma maneira mais passiva. Porque o fato de, conforme a situação, você ficar um pouquinho mais passivo, isso também não é sinal de fraqueza, não. Pelo contrário, é sinal de inteligência. E aqui, pessoal, eu encerro a questão da programação mental, vamos falar um pouquinho de fechamento de contrato, mas antes de prosseguir, eu queria primeiro questionar. Até alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa em relação ao que foi apresentado até o presente momento? Eu só tenho uma dúvida. Sim. Porque assim, não é que eu seja cética, eu não sou. De fato, já vi várias vezes falando da questão das palavras afirmativas, já tentei, mas eu sou difícil com a constância, né? Talvez entre no foco na questão da disciplina. Como é que a pessoa consegue ali, todos os dias, por exemplo, eu vou lá, peço minha palavra afirmativa matinal. Sim. Vou lá, eu vou ter um ótimo dia, já vou fechar vários contratos, foi um dia ruim, não fechei contrato nenhum. Amanhã eu tento de novo. Vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro. Como é que vai se manter se as coisas demorarem bastante a fluir? Porque tu vai ter o que a se pegar, tipo, não vai ter mais aquele ânimo de chegar lá. Exatamente, eu vou chegar lá no quinto dia já, hoje vai ser um dia bom. Eu acho que é uma rotina, um hábito. Um dia que você não fizer, você vai sentir falta. É igual na cama depois que você acorda. Primeira vez você arruma uma obrigação, segunda vez uma obrigação, na terceira você vai na obrigação. Vai chegar um dia que você vai levantar e sair, quando você voltar para o quarto e ver que a sua cama não está arrumada, vai te gerar um desconforto. Pelo menos para mim, quando eu vou criando hábitos, é sempre assim, os primeiros dias não flui. Aí chega um momento que você pula ou alguma coisa quebra essa sua rotina, você fala, não está legal, está faltando alguma coisa. Eu me perco nesse meio de Então, fazer tornar um a hábito. consistência. Isso, Eu acho consistência. Eu penso, talvez, abrindo um parênteses, talvez um pouco mais específico. Igual você falou assim,
pela manhã eu vou lá, faço meu exercício de frase positiva, minha autossugestão, e eu estou uma semana fazendo isso e meu dia está sendo ruim. Eu não estou tendo resultados positivos. Aí a pergunta é, o que deu de ruim? Por que não está dando certo? Então, não o fato de você ter feito o exercício e não ter dado certo, o exercício está fazendo o dia ser ruim, não. Na verdade, tem que ver entre o momento que você terminou o exercício até quando chegar no final do dia. É esse intervalo aí. O que está havendo aí que no final o resultado não está sendo tão satisfatório? Aí tem que literalmente fazer uma análise. Aí teria que pegar um caso concreto. Mas de repente você visitou 10 clientes e não fechou nenhum contrato. Ou melhor, 10 clientes vieram no seu escritório e não fechou nenhum. Pô, se eu botar com 10 clientes no meu escritório e não fechar nenhum, meu dia vai acabar uma merda. Vocês me desculpem aí. Entendeu? E aí, pô, numa semana passou 50 clientes, eu não fiz nenhum contrato. Aí a culpa está lá no exercício? Não, aí eu tenho que... Exato, mas é aí que é o X da questão. Entre o momento que eu terminei o exercício até o final do dia, vamos anotar, mapear, lembrar, e tem que rastrear. O que aconteceu em cada momento do dia? De manhã, de tarde, no começo da noite. Por que deu errado? E aí, em cima disso, buscar uma solução. Entendeu? Não, a questão da reprogramação, o fator principal dela é você se condicionar que você é capaz. É de você se condicionar que as coisas dão certo. Então a primeira coisa assim, você tem que acreditar em você mesmo, acima de tudo. Tá? E aí se algo está dando, pô, eu sou um camarada inteligente, eu trabalho, eu tenho potencial e no final não estou fechando o contrato. O que está errado? Porque assim, a minha parte comigo mesmo eu estou fazendo, eu acredito em mim, eu vou para cima, eu divulgo, eu trabalho, mas por que eu não estou fechando? E aí tem que identificar qual que é esse pilar. Então, o fator aqui da programação mental é no primeiro momento te deixar autoconsciente de quem é você e principalmente fazer você acreditar em você mesma. Entendeu? Aí a partir daí, por que não está dando certo? Agora vamos para o mundo externo. Abrindo então mais um leque aqui, porque existem dois mundos nesse contexto aí. Tem o mundo interno, que sou eu comigo mesmo, e tem o mundo externo. A programação mental vai te dar controle em cima do seu mundo interno, entendeu? Quem é você consigo mesmo, entendeu? Mas assim, o que é no externo, ele tem que literalmente fazer pega um caso concreto aí, avaliar e ver o que está havendo para não estar tendo o fechamento ou o resultado do que você espera. Mas esse seria um leque bem maior para a gente se aprofundar aí, entendeu? E aí em momentos mais oportunos a gente vai trocando figurinha e conhecendo aí. Observo do lado que a gente tem várias crenças limitantes, todos nós temos, né? A gente recebe uma educação, nos imposta a educação, senão a gente aprende certas coisas. Só que tem ideias que estão muito enraizadas dentro de nós. E às vezes as afirmações positivas elas começam a transformar essas crenças, mas elas só começam, elas não transformam de fato. Porque tem tanta coisa assim que está muito profunda que só a afirmação positiva não vai ser suficiente para transformar aquela crença. Ela vai começar, vai trazer à luz, né, na sua mente o que está acontecendo. Mas tem outras coisas mais profundas para a gente mudar o sentimento e a nossa programação do nosso corpo. Nossas reações químicas que acontecem dentro da gente, em relação a dinheiro, em relação a dinheiro ser sujo, por exemplo. É uma crença muito forte na minha família. Aí hoje eu tenho você ser rico se você não fizer coisa errada. Isso. Aí hoje, toda vez que eu recebo um pagamento e eu recebo uma nota de dinheiro na minha mão, eu não saio correndo para passar algo na mão ou dizer que o dinheiro é sujo. Eu não. Eu olho pro meu dinheiro, eu abraço meu dinheiro, pode ser R$1. Eu olho meu dinheiro, eu abraço meu dinheiro e falo, dinheiro é bom, dinheiro transforma e vai abrir portas para minha vida. Eu sempre falo isso. Aí depois que eu comecei a falar isso, eu vejo certas coisas se movendo, ainda que devagar, não na velocidade que eu queria, mas certas coisas se movem para suprir certas necessidades para mim do nada. Então, e antes de acontecer isso, então isso vai mudando, a crença sobre o dinheiro, sobre a alimentação, tudo isso vai mudando, mas é devagar. É um processo que você tem que ir transformando através das afirmações positivas. O dinheiro para mim, hoje é igual a academia, vai na dia, ela vai dar resultado. Mas foi o sentido que eu falei, depende do seu objetivo. E aquela terapia cognitiva comportamental são exercícios mentais que às vezes você vai fazer e te muda as suas condutas e a forma com que você lida com os sentimentos
Sim. e as respostas dos seus dados. Igual, assim, na escola você teve alguma desavença que você falou assim, nossa, eu não consigo, não sou boa em tal matéria. Não é que você não seja boa, às vezes falta um pouco mais de prática, não é que você é burro em relação àquela matéria. Às vezes é só uma questão de exercício. Porque se você pegar, fazer todos os exercícios da prova, você tira 10. Se for uma vez, se for mal, você é burro em matemática, por exemplo. Entendeu? Você não pode se agarrar isso, vai gerando outro, vai fazendo essa técnica de terapia cognitiva comportamental, e você vai mudando o seu comportamento aos poucos. Nada é muito brusco, porque senão você não se sente bem. Não consegue sustentar. Exatamente, você não tem a consistência. Você tem que fazer de pouquinho em pouquinho. Mas ninguém consegue de primeira assim. Não. Muita evidência. Assim, eu particularmente, eu dei um pontapé inicial nesses estudos no final de 2014. Então, ou seja, já tem para 10 anos que eu venho eventualmente fazendo estudos, participando de cursos. Hoje, assim, eu fiz uma formação em coach pelo IBC. Tem uma escola chamada Provida, que é para desenvolvimento humano também, que eu faço curso lá constantemente. E assim, leitura, palestra, enfim. Então, assim, é algo que a cada evento em que a gente participa, você vai aprendendo mais. É um detalhezinho aqui que antes não tinha. E, de fato, assim, é um processo de médio a longo prazo, entendeu? Quando eu falo assim, médio a longo prazo aí, eu coloco assim, sei lá, de 2, 3 anos em diante, para você começar a ter um resultado real. O que é um resultado real? É você perceber que você deixou talvez de, sei lá, você reclamava todo dia, você parou de reclamar. Já é uma vitória, entendeu? Só que se eu sou aquela pessoa que eu reclamo todo dia, eu aprendi isso hoje, que eu tenho que parar de reclamar. A partir de quando você sai dessa porta, você vai parar de reclamar? Não, não vai. Pois é, mas aonde vai chegar? É porque, é o que a Sara falou, está tão impregnado, está tão enraizado, que até eu extrair essa crença, ou eu ressignificar, ou eu reprogramar, isso não é no instalar de dedo, não. Realmente é um trabalho constante. E por mais que eu faça também meus exercícios mentais constantemente, eu tive uma semana que foi do cão. Pode acontecer também. Porque assim, é o que eu falei, a gente tem o nosso mundo interno e o mundo externo. Então a gente é volátil a N situações também, entendeu? Talvez assim, teve uma situação muito ruim, você perdeu um ente querido, por exemplo. Como que isso não abala a gente? Não tem como. Aí naquele momento ali, se você está a 1000 por hora, talvez você vai cair para 700, você vai cair para 500. E até você se recuperar desse abalo emocional, talvez todos os exercícios que eu fazia, você não vai conseguir fazer com tanta excelência. Então, assim, tem variáveis externas que dão impacto direto na gente aí. Certo? Prosseguindo aí, pessoal. Falando então agora aqui de fechamento de contrato, pessoal.